Então, cheguei no Brasil em 1993, na época era cônsul-geral adjunto. E demorei 4 anos nesse país e encontrei a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos agora, e formamos uma família franco-brasileira. Voltei para São Paulo como cônsul-geral em 2009, o ano da França no Brasil, que foi um grande sucesso, um grande momento de reencontro entre os dois países. E agora eu estou dirigindo esse consulado que faz parte que é um dos principais consulados do mundo. São 10 consulados desse tamanho, que é com 90 pessoas no total, maior que metade das embaixadas, na realidade. E no consulado a gente está trabalhando sobre todos os aspectos da relação franco-brasileira, que seja na era cultural, econômica, naturalmente, porque são mais de 500 empresas francesas que estão instaladas no Brasil e particularmente em São Paulo. Na era econômica, cultural, científica, relação universitária, naturalmente política. A gente também tem relação forte com as mídias, porque os principais jornais cotidianos brasileiros são de São Paulo. E temos também um serviço de turismo importante, porque a França é o primeiro destino dos turistas brasileiros na Europa. E para esse ano vamos ultrapassar os 600 mil turistas brasileiros na França. Então, o que eu posso dizer sobre a nossa relação? A relação entre a França e o Brasil é uma relação antiga, uma relação de confiança, de fortes laços culturais, e agora são também laços fortes de relação econômica, porque, como eu disse, mais de 500 empresas francesas estão instaladas no Brasil. E o terceiro investidor no Brasil, depois dos Estados Unidos e do Japão, em estoque. E a relação, e nós esperamos também que muitas empresas brasileiras terão a oportunidade de investir na França nos anos que vêm, porque o Brasil é uma grande potência econômica e acho que nós podemos trabalhar juntos, não só na era econômica, mas também na era dos desenvolvimentos na África, por exemplo, ou no resto do mundo. Um consulado é o consulado é uma o cônsul é o representante do país, da França aqui na cidade, sob a autoridade do embaixador que está no Brasil, que está em Brasília. Ele é um diplomata, eu sou diplomata de carreira, e o trabalho principal dele é de coordenar a ação de todos os serviços, de todos os outros funcionários que vêm de diferentes ministérios. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem policiais que estão em cooperação que têm relação e cooperação com a Polícia Federal. Eu tenho representantes do Ministério da Fazenda, da Agência de Desenvolvimento e de Investimentos Internacionais, do Turismo, tem a função consular típica, que é a defesa e a ajuda da comunidade francesa, e que é de mais ou menos 10 mil pessoas aqui em São Paulo. E também o cônsul numa cidade como São Paulo tem como papel fundamental de se relacionar com as autoridades da cidade, do estado, dos estados, porque na realidade eu sou competente também pelos 5 estados do sul do país: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Curitiba, do Paraná e Rio Grande do Sul. Então faz uma parte importante do país, uma parte importante da nossa relação. E o cônsul tem de ser presente um pouco em todos os lugares. Eu fico muito tempo, muitas vezes nos aviões, eu viajo muito, e eu preciso
construir uma relação de confiança, uma relação de, não só de amizade, mas de amizade naturalmente, mas de confiança entre os políticos, os responsáveis da sociedade civil, da cultura brasileira, para permitir esse contato, essa relação com, do outro lado, do lado francês, ah, o, os atores também da sociedade francesa. O, o Brasil tem uma relação com a França que é muito antiga. Na realidade, desde o início da construção nacional do Brasil, a França foi ao lado do Brasil. Depois da chegada do rei do Portugal, depois da invasão do Portugal pelo Napoleão, e o Brasil começou a se desenvolver fora do papel único que o colonizador tinha dado para ele, que era uma missão só econômica. Em 1816, o rei do Portugal, pela primeira vez, chama uma missão cultural. Ele pede para o rei da França da época, Luís XVIII, de mandar uma missão cultural que vai ficar alguns anos aqui e que vai participar da construção da, da, da identidade cultural do Brasil. Eu acho que a força da nossa presença aqui começa com essa primeira missão cultural. E depois, ao longo do tempo da história do Brasil, a França é sempre presente. Até em São Paulo, a construção, a criação da universidade, a USP, que hoje é a maior universidade do Brasil e da América Latina, que foi totalmente acompanhado no momento da criação por uma missão francesa, com Fernand Braudel, Lévi-Strauss, que durante alguns anos construíram, participaram da construção dessa universidade. Até, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi também criada e acompanhada na sua criação por uma missão militar francesa no início do século XX. Também a cidade de São Paulo, uma cidade que foi muito influenciada do ponto de vista urbanístico pela França. O centro de São Paulo, a organização da cidade, o plano urbanístico foram influenciados pela visão arquitetural francesa. Até o Teatro Municipal, que foi construído e muito influenciado pela Itália, pelos artistas italianos, pela arquitetura italiana, também tem uma estrutura fundamental que chama o Teatro Garnier, l'Opéra Garnier de Paris. E os brasileiros têm dentro dessa história uma parte da França na cultura deles. O francês era a primeira língua aprendida no país durante muito tempo, até os anos 70. Depois, naturalmente, deixou de ser a primeira língua com o inglês, mas a gente está observando que hoje o francês, de novo, volta como uma língua que os brasileiros são interessados em aprender. Naturalmente, por causa de cultura, de literatura, hoje ainda os intelectuais brasileiros consideram que precisa falar francês para ter uma educação completa, mas também os jovens começam a querer aprender o francês porque é a segunda língua do mundo, fora das línguas como o chinês ou outros, mas depois do inglês, o francês é a língua mais falada em todas as partes do mundo. 5 continentes se fala francês.
e principalmente na África. E se esqueça que quase um pouco menos da metade da África fala francês. E que o Brasil, que tem ambições econômicas e políticas nesse continente, precisa ter pessoas que falam o idioma francês para participar do desenvolvimento dos países francófonos. E a gente está falando muito também da presença francesa em São Paulo. Hoje em São Paulo a gente tem o consulado, que está na Paulista, a residência consular, onde eu estou aqui falando. E todos esses lugares são propriedades da França, mas não são realmente território francês, como se fala e como se pensa. Na realidade, esses lugares, esses prédios, têm uma imunidade diplomática e consular, que é determinada pela Convenção de Viena de 1962, mas não são, a propriamente dito, realmente território francês, ou inglês, ou outro. São pedaço, fica território brasileiro, mas tem uma imunidade que impede as autoridades locais de entrar dentro desses locais diplomáticos sem ter a autorização do cônsul ou do embaixador. E assim é a realidade no país, no mundo inteiro, com os imóveis, os prédios diplomáticos e consulados. Então, espero que as pessoas que vão assistir, que vão olhar esse pedaço de apresentação, terão o gosto de conhecer mais a França e pode também visitar o site do consulado da embaixada, que é www.ambafrança.com.br, ou tem o outro endereço, www.diplomacie.gov.fr. Tchau.